Isso aí, o pessoal tá entrando. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco com o Julietson. Ele formou em Física e Licenciatura pela Universidade Federal de Itajubá. Ele faz mestrado, doutorado no INPE, beleza? E, já esquecendo, uma boa noite a todos aí, sexta-feira. Só aguardando ele entrar aqui. Vou mandar de novo pro Julietson. Não conseguiu? E aí? Arruma essa E aí, câmera Ranulfo, tudo aí, jóia? Julietson. Joia, Você tá Julietson. me Tudo ouvindo bem? bem? Acho que dá pra você chegar mais perto. Tá, pera aí, deixa eu ver aqui. E agora você me ouve melhor? Sim, acho que dá pra continuar. Se puder chegar um Tá pouco mais muito perto, só baixo? um pouquinho. Tá um pouquinho baixo. Pera aí, só um minuto então. E agora? Tá ótimo. Só ajeitando a câmera aí. Aí. Tudo certo? Vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos. Tá aqui na nossa live aí. Pessoal que tá entrando, todos. Meu nome é Ranulfo, eu sou um dos fundadores da Intense. E hoje é a primeira live que a gente está fazendo. O convidado é o Julietson. Ele é da minha turma da Unifei, junto com o Marcos também, que é um dos fundadores. E o Julietson, atualmente ele faz doutorado no INPE, em São José dos Campos, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ele faz o foco dele, da pesquisa, doutorado dele é sobre ondas gravitacionais. Mas hoje a gente vai falar um pouco numa questão mais um pouco mais leiga, um pouco o pessoal tirar suas dúvidas sobre o que são ondas gravitacionais, como surgiram, o que são. E, e ele, atualmente, o Juliette, ele é orientando pelo professor Odílio, que é um dos principais pesquisadores nessa área no Brasil. Então, acho que se vocês quiserem ir deixando suas perguntas nos comentários, a gente vai respondendo, principalmente o Juliette vai respondendo as dúvidas aí. Mas de Isso. início, direto, eu deixo já a palavra para você se apresentar. E a primeira pergunta que eu faço que acho que todo mundo pergunta, o que são ondas gravitacionais? Bom, eu acho que você já falou quase tudo que deveria falar sobre mim. Eu sou um estudante de doutorado lá no INPE, nessa área de ondas gravitacionais. Trabalho com o professor Odílio, que é, felizmente, a maior referência de ondas gravitacionais do Brasil. É um ramo um pouco desconhecido aqui, né, no nosso país, porque só tem lá no INPE e mais um outro professor em Natal que trabalha. E o Odílio também tem muita experiência, né, nessa área. E aí eu ingressei nessa aventura, né. Ok, eu reforço que quem quiser fazer pergunta é só deixar nos comentários, o Ranulfo vai lendo pra gente. Mas queria começar contando uma história de 1,3 bilhões de anos atrás, onde numa galáxia muito, mas muito distante, dois buracos negros que giravam um em torno do outro, de repente, em 0,2 segundos, se fundem em um só, dois buracos negros enormes, e nesse tempo de fusão, em um décimo de segundo, eles liberam uma energia tremenda
que foi exatamente a liberação, aliás, a transformação de 3 sóis inteiros de massa em energia pura. Esse evento aconteceu e foi exatamente a primeira detecção de ondas gravitacionais. Essa energia estrondosa que equivale a um valor maior que de toda a energia liberada por todas as estrelas juntas no universo. Não foi liberada em luz, porque, né, são buracos negros, mas foram liberadas em ondas gravitacionais. O que vem a ser, então, ondas gravitacionais? Vamos lembrar do nosso entendimento de gravidade hoje, sobre o que é gravidade. A gravidade nada mais é do que a distorção do espaço-tempo, né? Então tem aquela analogia que a gente faz pensando numa cama elástica, e aí se você é raquítico como eu, sobe em uma cama elástica, você faz um negocinho bem suave assim, né? Afunda suavemente ali a cama elástica. Se for alguém mais reforçado, aquela distorsão na cama elástica vai ser um pouco mais profunda, não é mesmo? O espaço é como se fosse essa cama elástica que, conforme você coloca um objeto mais pesado, aliás, mais massivo ou menos massivo que outro, com mais massa, menor massa, você deforma o espaço-tempo. Acontece uma coisa muito legal, que foi prevista, inclusive, por Einstein em 1916, que foi exatamente a existência de ondas gravitacionais. Então, essa curvatura no espaço-tempo, ela pode se mover de um lugar para o outro. Então, o pessoal fala muito que são ondulações no espaço-tempo que se deslocam de um lugar para o outro. Mas não é assim, é uma onda de fato, porque é uma ondulação, que é o espaço-tempo em si. Então é uma coisa muito estranha, esquisita da gente pensar. Não é trivial. Né? Já a relatividade geral nunca foi trivial. Então, o que mais você queria de ondas gravitacionais, não é mesmo? Além desse quadro muito bonito que está atrás de você, é mais bonito também o cenário que a gente tem com as ondas gravitacionais. Então, é exatamente análogo a uma gotinha de água que cai numa poça tranquila e aquele círculo vai se expandindo. Assim também acontece com o espaço-tempo. Imagina que se você ficasse pulando em cima da cama elástica, aquelas ondulações iriam se perturbando na cama elástica. Então essas perturbações do espaço-tempo que aconteceram da colisão desses dois buracos negros chegaram até nós, foram detectados no dia 14 de setembro de 2015, que foi a primeira detecção, e desde então nós detectamos ondas assim, várias por semana. Os laboratórios do LIGO detectam várias por semana. Então, assim, é todo dia escutando um buraco negro colidindo no outro, tá entendendo? É uma coisa fantástica. É simplesmente estrondoso, assim. Engraçado que ele não ouve nada, né? Mas é impressionante mesmo. E por quê? A gente está falando de espaço-tempo, então é a gravidade que faz tudo isso. A gente não tem um problema que é muito comum nos telescópios, que é a matéria barrar a luz. Então, a matéria normal, quando a luz vai atravessar a matéria normal, ela acaba barrando a luz. Mas isso não acontece com as gravitacionais. Isso que é fantástico, porque permite a gente ver coisas que não dá para ver com a luz. Por exemplo, buracos negros. Não dá para ver um buraco negro, porque, bom, ele é negro, nenhuma luz escapa dele, então não tem como ver, né? Por definição. E com ondas gravitacionais a gente consegue ver monstruosidades que têm a mesma massa que 29 massas do Sol. Um buraco negro de 29 massas solares, com outro buraco negro de 36 massas solares, girando um em torno do outro. E quando quer ver, se colidem em um só. E quando a gente pega a massa que a gente tinha antes e a massa que a gente tinha depois, falta 3 massas solares. Para onde foram essas massas solares? Ondas gravitacionais. É simplesmente incrível. Aí você entra na conservação de energia nesse ponto aí. Transferência, né?
não poderia entrar? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Na parte que você, na hora que essa parte da energia que se transforma em ondas, aí é aquele negócio que a energia ela nunca se perde, né? Ela vai se transformar em alguma coisa nesse meio. Aí ela se transformou Exatamente. em ondas. É a maneira que ela foi Conservação de transmitida pelo energia. meio. Exato. O princípio Conservação de energia. irrefutável aí da física, É, que de um jeito ou de outro ela vai funciona. Funciona bem funciona. até Aqui, agora. exatamente. Até hoje É, ninguém conseguiu contradizer. tem. Pode falar. Não pode continuar, você falou. Senão Eu você perde o estava raciocínio. dizendo que tem alguns probleminhas, né, na questão. Porque, bom, se é uma coisa tão fantástica assim, por que não detectou antes, né? Tem Uhum, dois fatores muito importantes. Primeiro, o espaço-tempo, essa cama elástica que a gente está falando, que a gente deu o nome de espaço-tempo, aliás, é o contrário, né? Espaço-tempo que a gente fez analogia com cama elástica, é uhum. muito rígido, então é muito difícil você fazer ele se curvar, tá entendendo? É muito, É, é muito difícil você fazer ele curvar. Então, para você curvar o espaço-tempo de uma forma significativa, você precisa de coisas realmente enormes, extremamente massivos, como por exemplo buracos negros, estrelas de nêutrons, são objetos compactos que a gente fala. Porque é muito difícil você chacoalhar o espaço-tempo e fazer essa ondulação se propagar. É, então, tem esse problema. A gente precisa de coisas muito grandes, extremamente grandes, do tipo buracos negros colidindo, estrelas de nêutrons se fundindo, uma bagunça. Supernovas também podem gerar ondas gravitacionais. Para ter uma quantidade que a gente consegue medir. Porque assim, eu batendo palmas gero ondas gravitacionais, mas é uma coisa tão infinitesimalmente pequena que nunca a gente vai conseguir medir uma coisa dessa. Porque o espaço-tempo é muito difícil de eu curvar. Einstein, quando percebeu isso, falou assim: ou ondas gravitacionais não existem, ou a gente nunca vai conseguir medir. Ele ficou um dilema assim de que não sabia se elas existiam. Ele publicou artigos falando que não, que na verdade as ondas gravitacionais não existiam, era um erro matemático. E depois ele, com a ajuda de colegas, ele viu que realmente elas existiam matematicamente, mas falou que a gente nunca ia detectar. Então, assim como ele não acreditava em buracos negros, ele não acreditava em ondas gravitacionais, mas depois ele mudou de ideia, pelo menos com as ondas gravitacionais. Outro problema é que esses efeitos são muito pequenos, também por conta da distância. Porque você imagina, esses dois buracos negros estavam a 1,3 bilhões de anos. Sabe o que tinha na Terra há 1,3 bilhões de anos? A Terra tinha acabado de formar não existe. vida pluricelular. Tá entendendo? Não tinha bicho, não tinha nada. Tinha Adão e células Eva nem existiam. pluricelulares. Tá entendendo? E nesse tempo todo, o que aconteceu? Peixes, né, animais aquáticos que saíram da água, que aí depois deram origem a salamandras, aos Putz, crocodilos, aos é, dinossauros, os mamíferos, e aí teve toda aquela bagunça da queda do meteoro e não sei o que, e por fim, puf, a gente surgiu por aí. E aí um grupo de 3 pessoas, 3 desses mamíferos audaciosos, chamados o Rainer Weiss, o Kip Thorne e o Driver, deixa eu ver o nome, Ronald Driver, eles propuseram a construção de um super laser gigantesco de 4 quilômetros para conseguir detectar coisas de objetos super compactos de um espaço que esses objetos a gente não vê. E, e aí, em 2015, iniciou-se um novo jeito de olhar para o céu. Na verdade, a gente não está olhando, a gente está escutando o céu. Né? É escutando. uma astronomia de olhos fechados, é uma coisa fantástica. É um efeito, um evento, aliás, comparável a Galileu Galilei, que
olha no telescópio pela primeira vez. Lá ele vê que a Lua tem os seus defeitos, que Júpiter ele tem também as suas luas, e ele fica pensando, se um objeto maior pode ter menores em volta dele, por que, que a Terra não pode orbitar em torno do Sol? Essas descobertas ele escreveu um livro chamado Sidereus Núncios, que significa mensageiro das estrelas, ou mensageiro do céu. Então, nesse sentido, as ondas gravitacionais são alter sidereus nuntius, porque são outras mensageiras do céu. Sabe? É uma coisa fantástica. Acho que tem uma pergunta aí, não tem? Tem uma pergunta aqui. Eu acho interessante esse ponto que a gente fica tão focado, né, que a astronomia é só com os olhos, né? Agora a gente pode ouvir o universo, é uma coisa assim que chama tão atenção porque a gente consegue perceber e entender, consegue buscar entendimentos sobre o universo, um assunto tão complexo que às vezes as pessoas acham que é só através do olhar, dos olhos, você consegue achar o entendimento e você percebe que não. E é uma coisa muito acima disso, que através dos ouvidos a gente pode, né, uma questão assim, a gente pode ver todas as nuances, os alicerces do universo, vai aumentar ainda mais o nosso entendimento, que muitas vezes você vê cientistas achando que já está quase fechando já o ciclo, e não, a gente percebe que tem muita coisa para ser descoberta ainda. Pois é, uma coisa que é muito legal é que muita gente, antes de 2015, trabalhava em ficção científica. Tá entendendo? Ondas gravitacionais é um negócio aí que não existe, não sei o que, eles estão procurando e não vão achar. A partir de então, cara, não é mais ficção científica, tá entendendo? Exato. Realmente um novo jeito sem precedentes de olhar para o nosso universo e entender. E as ondas gravitacionais prometem muito, viu? Muita informação vai ser extraída desses objetos, buracos negros, por exemplo, que a gente não tem quase informação nenhuma, a partir de ondas gravitacionais. Supernova, estrelas de nêutrons, cara, Big Bang, o Big Bang, inclusive, pode ser investigado com ondas gravitacionais, porque o mais próximo do Big Bang que a gente tem é a radiação cósmica de fundo, certo? Sim. E as ondas a radiação cósmica de fundo, se não me falha a memória, é tipo assim, de 300 mil anos depois do Big Bang. Então tem 300 mil anos que a gente não sabe nada. E as ondas gravitacionais vai fazer com que a gente chegue e escute o universo muito próximo do Big Bang, do tipo 10 elevado a menos 10 segundos. É uma fração assim, muito próxima. É como se a gente estivesse quase que escutando o Big Bang. Um dos primeiros ecos do Big Bang a gente vai escutar. É interessante que tem um ponto, até os anos 90 ali, que teve um pico da radioastronomia ali, que o pessoal começou a utilizar mais, né, fazendo anos 80 e 90, que o pessoal começou a usar mais as análises de rádio, achava que aquele era o ponto, né, o principal. Agora, era o principal ponto para você entender o universo através dessa radiação. E agora chegava mais próximo do Big Bang. Agora com a descoberta das ondas gravitacionais, você percebe que tem muita coisa ainda e talvez a gente nem chegue lá. Pode ser que tem coisa muito à frente ainda que a gente vai descobrir. Então, assim, é questão de 100, 200 anos ainda para frente. Sim, é uma coisa de séculos mesmo. A gente vai precisar Sim. de séculos para poder desenvolver bem essa parte. Bom, quem sabe daqui a uns 500 anos a gente não tem um sistema de comunicação, não sei. Porque assim, hoje a gente só conhece um jeito de produzir ondas gravitacionais. Buracos negros, estrelas de nêutrons, aquelas coiseiras todas, super gigantes. Mas daqui a 500 anos, cara, eu não tenho ideia. Faz o quê? Sim. 400 anos que Galileu apontou o telescópio para o céu. E a gente tem telefone hoje em dia. Você vê. Até que no filme Contato foi através de ondas de rádio, né? No filme Contato lá do Carl Sagan, ele que é o autor, né, do livro. O Carl Sagan que foi feito o filme Sim, por causa de ondas de rádio. Interessante isso. Vamos pois ver é. como vai ser o futuro. Então, a Tem uma pergunta pergunta. sim, é Isso. do IG Henrique 86, ele diz o seguinte: existe um padrão visto na forma de onda do sinal quando detectado? Existe. É uma ótima pergunta, o Henrique. Porque cada fonte de ondas gravitacionais vai imprimir uma impressão digital. Vai ter uma impressão digital no nosso detector, que é o LIGO. Tá? Que é um laser de 4 quilômetros. Então, nós percebemos a impressão digital
da fonte de ondas gravitacionais produzidas naquele sinal. Então, o desenho que eu vou enxergar no meu sinal vai me falar se são buracos negros, se são estrelas de nêutrons, se é um buraco negro e uma estrela de nêutron, se é um buraco negro supermassivo acretando matéria, se é uma estrela de nêutron sozinha, mas que em vez dela ser bonitinha, redonda, ela é meio achatada, ou então ela é redondinha assim, e tem uma montanhazinha aqui na frente, aí quando ela gira, ela produz ondas gravitacionais. Vai me falar a forma dessa onda, vai me falar se é uma estrela, se é uma supernova, se é uma. Assim, vai me dizer, tá entendendo? Então, realmente, existe esse padrão. Esse padrão está muito relacionado com aquilo que está produzindo a onda gravitacional, e a partir desse padrão, eu vou descobrir o que produziu aquela onda gravitacional, e aí, se for buracos negros, por exemplo, eu vou saber a massa do que tinha antes, a massa que teve depois, o quanto de energia foi liberado, quanto tempo que demorou, e muita coisa. É super interessante. Tudo isso analisando o dado e analisando o sinal e a forma da onda. É muito interessante. É isso aí. O pessoal pode continuar mantendo as perguntas aqui no nosso chat, depois a gente vai respondendo aqui. Juliette, mais um ponto. O LIGO lá nos Estados Unidos, e também você tem eu esqueci o nome lá da Itália, Virgo, né? Se não me engano. Virgo, isso, Virgo. O LIGO ele foi mais recente, né? Quando que foi feito o LIGO, você lembra? Bom, eu não lembro porque eu não era nascido. Sim, não. Mas tipo uma época assim, o prazo da Foi no final dos anos 70, se eu não me engano, ou 68 ou 78, que o Ray Weiss ele deu a ideia, o Kip Thorne ficou tipo atônito, falou assim, cara, sem jeito, não tem como fazer isso. E aí o Weiss ele convenceu o Thorne, beleza, vamos tentar, eles conseguiram financiamento e começou a construção do LIGO em 94, 96. Ele começou em operação em 2002, mas de 2002 a 2010 não detectou nada, porque muito ruído, cara, você não pode andar do lado do LIGO, porque você já atrapalha, nuvens passando atrapalha, avião passando atrapalha, um terremoto na Austrália atrapalha o LIGO que está nos Estados Unidos. Você está entendendo? Então é uma coisa muito sensível. Sabe por quê, Rano? Porque você quer conseguir ouvir uma onda gravitacional que passa e que vai balançar os espelhos do LIGO. Então como é que funciona? Eles têm um laser que sobe aqui, encontra um espelho, esse espelho divide ele em duas partes. A luz volta, se junta de novo, e aqui você tem a detecção do sinal de onda gravitacional, por interferência da luz. Quando a onda gravitacional passa, ela altera esse padrão de interferência, e aí você detecta a onda gravitacional. Mas é o seguinte, acontece que os espelhos eles acabam se mexendo, se deslocando por causa da passagem da onda gravitacional. Mas se você for lá e dar um peteleco, pode ser que seja a mesma coisa. E você acabe confundindo o seu peteleco com uma onda gravitacional. Tá certo? E essa onda gravitacional vai fazer um peteleco do tamanho de 1 milésimo do diâmetro de um próton. Então você está medindo coisas que é muito menor que um átomo. É muito pequeno, não dá para imaginar uma coisa dessa, porque é 1 milésimo do tamanho de um próton. É uma coisa fantástica. E eles fizeram isso. Tá entendendo? Então o LIGO ele foi construído lá na década de 90 e sempre eles fazem o seguinte, tem uma corrida observacional, pausa para fazer melhorias, para fazer o upgrade. Fez o upgrade, mais uma corrida observacional, e assim vai indo. Eles pretendem chegar na capacidade máxima do LIGO, que ainda não chegou. Eu acho que é no ano que vem. E aí depois, o próximo passo seria colocar novos espelhos, refrigerar um negócio com
nitrogênio líquido, é uma coisa super louca, para melhorar a capacidade de ouvir o céu, para melhorar a capacidade de não só ouvir o céu, mas também de entender esses sinais que chegam até nós. O problema do ruído do LIGO é uma questão muito séria, porque imagina você conversando com o crush, com o seu crush, ou a sua crush, Quem nunca, né? pelo WhatsApp. Quem nunca, né? Quem não conversou com o crush no WhatsApp? Conversando, só que o problema é o seguinte, a pessoa te mandou um áudio no WhatsApp, e você está no meio de uma rave, ou de uma festa. Quer dizer, aqui na Terra não tem muitas essas coisas. Mas você está Quem no nunca? meio de uma festa, e você quer escutar aquela mensagem. Então você pode até apertar o play, e vai estar tendo tanto ruído, tanto barulho, que você não vai entender a mensagem, embora você esteja escutando. Então você tem que dar um jeito de limpar esse ambiente para você escutar a mensagem do seu crush no WhatsApp e entender o que ela está falando, sabe? Esse é o trabalho da questão do ruído do LIGO. Porque qualquer coisinha que mexe o espelho do LIGO, que é usado na detecção de ondas gravitacionais, fazendo o laser refletir e tudo mais, qualquer mínima alteração da posição do espelho, que ele dá um tequinho para o lado, já atrapalha você ouvir uma onda gravitacional. Imagina a onda gravitacional exatamente no momento que você, que você depois você me manda um áudio, então, lá no uma onda gravitacional que passa exatamente nesse momento. Cara, nossa, que pena, a gente perdeu. Não, porque o sistema de análise de dados é muito robusto e eles fazem o máximo para reduzir o ruído. Lembra, a gente está tentando medir uma coisa que é 1000 vezes menor que um próton. Então, quando o LIGO está funcionando, você não pode andar do lado. Tá entendendo? É aquele negócio. No Virgo tem um negócio muito interessante que eles, toda vez, às 7 da manhã, tinham um tipo muito específico de ruído, sabe? Todo dia, às 7 da manhã, tinha um tipo muito específico de ruído. Eles foram descobrir, eram fazendeiros que estavam lá numa fazenda, não sei quantos metros de distância, trabalhando, você tá entendendo? É uma coisa assim, fantástica. E então você tem todos os tipos de estudos para suspensão dos espelhos, para não mexer, para reduzir o máximo desse tremelique do espelho, não por causa de ondas gravitacionais, mas porque alguém espirrou do lado, tá entendendo? Uma coisa assim. O vácuo Entendi. que você tem nos braços do LIGO para o laser passar é o melhor vácuo que existe no mundo. O laser é o melhor laser que existe no mundo. E essas coisas não estavam prontas, eles tiveram que fazer, sabe? Chegou ao ponto de o, 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 o ruído que mais importa para o LIGO é justamente um limite quântico que não deixa você passar mais para baixo. Quer dizer, a gente está chegando no limite, Acho sabe? que o ponto Uma chega. coisa. É, é Eu, cara, sem precedentes, assim. uma analogia que você pode fazer é a poluição luminosa que você tem no óptico, né, na astronomia óptica, e agora você tem a poluição sonora. É essa questão aí. É uns dois pontos de poluição que os astrofísicos aí eles vão ter que trabalhar para diminuir. A sonora, eu acho que você consegue ali, com alguns programas de computador, você consegue retirar. Agora, a luminosa é um pouco mais difícil. É um ponto, eu Ah, a acho, pra luminosa você você tira um diminuir. flat, acabou. É, Agora, não acabou, né? Mas a questão é que quando a gente fala de ondas gravitacionais, a gente fala de coisas realmente muito pequenas. E assim, não tem programa de computador que tira, tá entendendo? uhum, Porque pode ser que ele tire a onda gravitacional também. Você tem que dar um jeito com entendi. análise estatística, com análise de dados, com monitoramento dos braços e tudo mais, tentar monitorar todos os ruídos possíveis para que você consiga tirar só aquilo que é necessário e ficar com o essencial. E olhar, vasculhar nesse que ficar, se tem onda gravitacional ou não. Entendeu? Não tem um programinha de computador ainda. Não tem, tipo, o Adobe, sei lá, o Uma que Deus pena. tem. É. Até lá talvez chegue. É,
Juliette, você poderia falar um pouco sobre a sua pesquisa? Como que tá indo? Qual que é a sua... Até onde você quer chegar? Como que é as ideias aí? Como que tá indo é uma pergunta muito cruel, né? Nesses tempos agora. Não, mas é o objetivo principal aí. Mas antes de você responder, tem uma pergunta aqui do Júlio, que é o seu crush. Ele falou o seguinte: fazendo uma associação com a onda eletromagnética, primeiro foram descobertas e depois aprenderam a manipular. Você acredita que um dia chegaremos ao ponto de manipular as ondas gravitacionais? Olha, antes eu só queria fazer um comentário que deixaram aqui em cima. Eu acho que foi a Corine, ela foi minha aluna em Heliodora, e com certeza o Gabriel deve estar assistindo também, que ele falou assim, eu acredito que nós comunicaremos através da matemática, que é no caso que ele está falando do contato, né? Ah, sim. Do filme do Contato. Agora, eu também acho que é muito provável que seja assim mesmo, porque é uma linguagem que todo mundo sabe o que é um, sabe o que é um número primo. O que o Júlio falou, bom, é o seguinte, quando descobriram as ondas gravitacionais, Maxwell foi lá e deduziu as equações, e teve as equações de Maxwell, e depois alguém foi lá e deduziu que tinha propagação de ondas eletromagnéticas, ou seja, luz, né? Eles se perguntaram, será que isso existe mesmo? Existia mesmo, de fato. Fizeram lá, o Hertz fez um experimento com, eu acho que era com rádio, agora eu não lembro, e provou a existência de ondas gravitacionais, tá certo? Hertz não sabia que dava para fazer telefone. Hertz não sabia que ia ter smartphone. Tá entendendo? Hertz não sabia de nada disso. Quando descobriu as ondas eletromagnéticas, a gente não sabia de nada disso, porque imagina, a gente tem um sistema de comunicação baseado em micro-ondas. A gente tem um mundo inteiro conectado a partir de ondas eletromagnéticas. Mas naquela época eles não tinham noção de que podia fazer isso. Hoje, o que nós temos? Ondas gravitacionais. Será que as ondas gravitacionais não nos reservam um futuro surpreendente também? Talvez na comunicação, talvez em, sei lá, geração de energia. Imagina se a gente conseguir captar a energia de onda gravitacional, porque são os eventos mais, de longe, mais energéticos do universo. De longe. Porque aquela colisão do primeiro detecção liberou a energia, repito, maior que a soma da energia liberada por todas as estrelas de todo o universo. Então, se a gente pegasse um pouquinho, eu acho que ela não ia se importar. É muita coisa, é um universo inteiro, cara. Com todas as estrelas do universo, quantas galáxias a gente tem? Então, é extremamente grande, certo? Então, quem sabe um dia nós vamos conseguir manipular, né, as ondas gravitacionais para fazer alguma coisa que tenha uma aplicação direta. Hoje é muito difícil. Assim como eles lá no começo não sabiam que dava para fazer celular, hoje a gente não tem muita noção assim de o que eu consigo fazer, porque aquilo que a gente conhece ainda é muito pouco. Olha só, tem 5 anos que a gente detectou as ondas gravitacionais, sabe? E isso significa que muita novidade vem por aí, que muita coisa boa vem por aí, muitas surpresas. Eu tenho certeza que as ondas gravitacionais vão nos ensinar muita coisa do espaço, de objetos do universo que a gente não conhece, que a gente não sabe que existe. Vão dar muitas pistas, talvez, para uma nova física, para um tipo de modelo cosmológico diferente, de evolução do universo. Vai nos dar pistas sobre isso. E assim, então é uma coisa que tem tudo para dar certo. Só falta gente que queira ajudar nessa parte, porque é uma coisa muito, muito animadora, é muito nova, é tudo muito espetacular, assim, porque a gente está falando de universo, e buraco negro, e estrela de nêutron, e é tudo fantástico, sabe? Sucesso. Eu recomendo todo mundo a brincar um pouco com os gravitacionais, um pouco na sua vida. Sabe? Seria as ondas gravitacionais, poderia sim que muitos cientistas que estavam buscando outras formas, que estavam meio que distanciando dessa ideia de ondas gravitacionais,
eu poderia fazer uma analogia com eles como se fosse o Lord Kelvin que estava achando que a física estava quase pronta, porque vamos dizer assim, que eles até achavam, acho que talvez as ondas gravitacionais, cara, foi assim, para muitos físicos, alguns cientistas aí, foi um balde de água fria que eles não imaginavam que ia acontecer isso. Então fez uma abertura agora, mas um campo está surgindo. Ninguém sabe o que fazer porque é novo mesmo, o pessoal está estudando e vai vir coisa nova aí, pode ser que surja ainda mais coisa, porque você vê muitos cientistas de diversas áreas pensando que já está tudo fechado, redondinho, e não, cara, tem muita coisa ainda, a gente não sabe merda nenhuma. Tem muita coisa. Isso é muito bom. Eu lembro que o Newton falava, né? Isso é muito bom porque garante nossos empregos, né, de físico. Então, Ou não, né? A inclusive, gente tem emprego, né? Quem disse. se você me permite assim um minutinho de história da Unifei, Uhum. você lembra? Não sei se você lembra da primeira palestra que teve de ondas gravitacionais lá, que foi o professor Odílio e o Uhum. César, Uhum. que foi assim um marco na história da Unifei, com certeza, e também de todo mundo que estava lá. Detectou as ondas Se não me gravitacionais. Foram os caras do LIGO, tá entendendo? se não Lá me engano, fazer foi a uma primeira palestra. palestra deles, né? Depois da Foi a descoberta. primeira no Brasil, foi a primeira No no Brasil Brasil. foi no UFC. E, e depois teve em 2017 uma outra detecção, em agosto, que o César foi, o Odile não pôde estar, mas o César foi. Uhum. Eu lembro que depois foi de estrelas de nêutron, a primeira detecção de colisão de duas estrelas de nêutrons. E aí eu me lembro que o Newton, depois da palestra, virou para mim e falou assim: Nossa, Juliette, olha só, é, é um novo jeito de observar o céu, isso é muito legal. E é, e assim, você já imaginou um astrônomo de ondas gravitacionais? Eu falei assim, caraca, que coisa maluca que é essa? Não sei o que, um astrônomo de ondas gravitacionais. E hoje a gente tem astronomia de ondas gravitacionais. É o nome do ramo que está sendo criado, sabe? Interessantíssimo isso. Tem uma área que, caso, né, quisesse voltar para astrofísica, eu gostaria de ir para astrobiologia, que é uma área crescente nova que eu acho muito interessante isso. E então você vê como é que tá a astronomia tá se expandindo, tá deixando um pouco, eu acho que aparenta, né? Tá deixando um pouco o ótico um pouco de lado, acho que já deu uma sobrecarregada e agora tá ouvindo e vendo outros. Acho que tá conectando com outras ciências para você conseguir melhor entendimento do universo. E é legal você mencionar isso, porque o ano passado teve uma detecção de estrelas de nêutrons que foi observado por telescópios ópticos. Porque Uhum, quando duas sim. estrelas de nêutrons elas colidem, é uma coisa extraordinária, porque você tem aquilo que o pessoal chama de quilonova. Quilonova parece uma supernova, mas tem origem super diferente. A supernova, ela é a morte de uma estrela gigante. A quilonova, ela é produzida pelo material de duas estrelas de nêutrons que estão girando uma em torno da outra, e quando elas começam a se fundir, esse material de cima das estrelas de nêutron são ejetados assim, e você tem a emissão de raios gama. Então o pessoal, há 20 anos atrás, eles especulavam que quando eles enxergavam no céu raios gama rápido, um flash assim, como se fosse um flash de raios gama, né, que dura um certo tempo, eles especulavam que era de estrelas de nêutrons. E com essa detecção, eles confirmaram isso. Porque você tinha o LIGO e o Virgo falando que, bom, duas estrelas de nêutrons colidiram, e eles apontaram um telescópio e observaram de fato raios gama, que depois teve uma ejeção de raio-x, e assim foi, percorrendo o espectro eletromagnético. Todos os jeitos possíveis, né, de luz que eles conseguiram observar. E quem avisou eles para onde apontar e quando apontar foram o LIGO e o Virgo. Então, inaugurou-se um novo campo que se chama astronomia multimensageira. Porque você tem informação de ondas eletromagnéticas, ou seja, raio-x, raios gama, ultravioleta, visível, rádio, infravermelho. Mas, além disso, você tem informação de ondas gravitacionais no meio, que
pode avisar uma coisa que vai acontecer, para onde olhar, e confirmar que teve uma colisão de duas estrelas de nêutrons, e confirmar uma teoria de 20 anos, que eles não tinham certeza de que realmente esse tipo de brilho em raios gama se originam justamente da colisão de duas estrelas de nêutrons. Bacana. Então você vê a junção das duas. Então, uma completando a outra. Talvez a ótica ela não encontrava resposta porque não existia ainda essa nova vertente de ondas gravitacionais. Então vai vir muita É, coisa bacana aí. porque eles viam um pulso de raios gama, mas não sabiam o que produzia, Sim, certo? exatamente. Agora, com a informação das ondas gravitacionais, deu para ver, não, realmente eram duas estrelas de nêutrons. Muito bacana mesmo. A Ana Luísa, ela falou que está gostando bastante da live e é um ramo não muito conhecido e que promete sanar muitas das nossas dúvidas com relação à física do universo. Agradeço a Ana Luísa pelo elogio aí da live. O objetivo da página é essa, de divulgação científica, principalmente da física, né? Porque o pessoal quer mais para física e com certeza, ondas gravitacionais, esses temas aí têm que ser divulgado não só. Esse aqui é uma das primeiras lives, né, já fazendo jabá, mas eu vim outras aí com outros temas aí, principalmente de disseminar um pouco o pessoal que acha que a Terra é plana, coisas simples, né, que o pessoal ainda fica debatendo ainda. Terra plana, cura quântica, entre outros temas aí que é bem bacana para divulgar e importantíssimo aí para as pessoas obterem esse conhecimento. A Cora Siqueira, acho que foi sua aluna, né, Julietson? No estágio, ela falou assim que ficou com preguiça de baixar o Insta. Gostaria de perguntar se a mecânica quântica é bastante utilizada nos estudos das ondas gravitacionais. O E uma comentário, a doutora Ana assim. é minha amiga lá do INPE, ela também faz orientando o Dodilho. Olha aí. Agora, é uma pergunta bastante difícil do Gabriel. Porque assim, na detecção de ondas na teoria de ondas gravitacionais, eu não tenho conhecimento suficiente, porque eu não trabalho na dedução de sinal. Mas eu posso fazer um chute, mas é só chute, não é nada certo, que não usa muito mecânica quântica, pelo menos na parte assim de buracos negros, etc. Às vezes, na parte de estrelas de nêutrons e anãs brancas, pode ser que usa alguma coisa de quântica, mas justamente por causa das equações de estado da, da estrela de nêutrons. Agora, na parte de detecção e de ruído, aí sim usa. E tem uma parte que usa mecânica quântica à torta e à direito. Porque existe uma coisa muito legal na mecânica quântica que chama o princípio da incerteza de Heisenberg. E vocês talvez se lembram de que eu falei que o pessoal está chegando num nível de detecção de ondas gravitacionais que o ruído está chegando próximo assim, de um limite quântico que não dá para burlar, porque a natureza não deixa você detectar coisas menores que isso. Tá entendendo? Então é um limite quântico, a grosso modo falando, é assim, né? O que pode acontecer? Aliás, o que está acontecendo? Existe o princípio da incerteza de Heisenberg, que fala assim, olha, você não pode medir, por exemplo, a posição e a velocidade de um objeto ao mesmo tempo com total precisão. Os dois não podem, você não pode ter 100% de certeza na velocidade e na posição ao mesmo tempo. Nas ondas gravitacionais tem esse princípio da incerteza, ele vigora, é lógico, ele faz toda a diferença na parte da detecção, na parte do ruído das ondas gravitacionais. Então, você pode imaginar assim, que tem uma medida de onda gravitacional que você quer fazer, que você queria ter quanto menor a incerteza, melhor, mas você tem esse outro lado para compensar. E aí o que você faz? Você diminui de um lado, que você, quer dizer, você diminui a posição do espelho que você quer medir com maior certeza possível e joga o erro todo para o outro lado. Então você burla as leis da mecânica quântica, burla entre aspas. Quer dizer, esse é um exemplo muito bobo assim de uma utilidade da mecânica quântica. Mas aí os caras para fazer isso desenrola, assim,
muita bundas horas na mesa, na cadeira, para poder fazer as contas e desenvolver uma coisa que chama squeezing de luz. Para poder fazer um instrumento que é capaz de deixar esse nível quântico de ruído mais baixo. Essa que é uma das grandes aplicações assim, né, de utilidades da mecânica quântica na detecção de ondas gravitacionais. Mas você tem mecânica quântica no laser, você tem mecânica quântica que bate nos espelhos, do laser batendo nos espelhos. Tem bastante, viu? Bacana. Juliette, a gente tá chegando aqui, faltando 15 minutos para o encerramento da live. Só você não respondeu uma pergunta. Como é que é a sua pesquisa lá no INPE? Qual que é o objetivo dela? Como é que ela vai? Qual que é a área dela? Ok, a minha a pesquisa, a pesquisa que eu trabalho lá no INPE está relacionado com o desenvolvimento de um outro detector de ondas gravitacionais que se chama LIGO Voyager. Na verdade, o que vai acontecer? É uma melhoria drástica no LIGO Voyager, quer dizer, no LIGO que nós temos hoje, no detector que o pessoal usa lá nos Estados Unidos hoje. E as grandes mudanças vão ser usar espelhos maiores, em vez de ser sílica, vai ser silício, e começar a usar criogenia, nitrogênio líquido, para refrigerar esse sistema, para melhorar a detecção naquilo que o pessoal chama de ruído térmico. Certo? Porque, sim, a temperatura ambiente, o espelho ele é feito de partículas, certo? Partículas de sílica. E nesse caso, o que acontece? Quando você tem classicamente falando, uma temperatura acima de zero absoluto. Você tem movimento das partículas. Esse movimento das partículas, a temperatura ambiente, muito atrapalha a detecção de ondas gravitacionais. Então eles querem reduzir a temperatura para poder diminuir esse e também por conta de umas propriedades que o silício tem, e aí vai fazer toda a melhoria. O problema é o seguinte, você tem um espelho super delicado, com umas suspensões super complicadas e não sei o quê, e você precisa tirar calor desse sistema. A questão é que se você colocar um fiozinho lá para o calor passar por condução, você introduz ruído no sistema. Você introduz ruído no sistema. Então você não pode colocar um fiozinho lá para o calor do espelho passar para fora. Você não pode fazer isso. Piora. Aí você não vai enxergar nada, quer dizer, você não vai escutar nada. A solução que eles estão encontrando é justamente resfriar por radiação. Deixar frio fora, o que está quente dentro vai jogar a radiação para o lado de fora, e aí você acaba tirando o calor, porque a luz ela carrega energia. Então a luz emitida pelo espelho, por radiação, vai levar energia para fora, e aí você vai resfriar, então você vai conseguir reduzir a temperatura do espelho, certo? Ok. O grande problema é o seguinte, será que o silício dá conta? Será que eu consigo fazer isso naturalmente, simplesmente resfriando a parte de fora da câmara onde fica o espelho? A gente ainda não sabe. E o meu projeto é responder justamente essa pergunta, saber se só o silício vai dar conta de resfriar sozinho por radiação, ou se a gente vai ter que pintar ele de um material que vai ajudar ele a jogar calor fora através de radiação. O que não vai ser muito bom, porque vai introduzir ruído também. Então, a gente está na esperança de que seja, sim, suficiente fazer esse processo de resfriamento sem usar nada. Só o espelho já vai estar tudo certo. Então, nós vamos medir, temos umas peças de silício puro, que vieram da Caltech, que vieram do LIGO, dos laboratórios do LIGO também, para fazer essas medidas. E aí, a partir dessas medidas, a gente vai tentar responder essa pergunta. Bom, só o silício dá conta, beleza, LIGO Voyager e tal, ou então não vai dar, vamos ter que pintar um negócio e vai ficar um pouco complicado.
entendeu? Eu fiquei surpreso, porque, Esperamos que dê cara, eu certo. fiquei, não, deu aqui um site aqui em mim, eu fiquei impressionado mesmo. Caramba, o que que vai acontecer, sabe? Porque você tá misturando tudo que você tem de conhecimento atualmente de física e agregando na descoberta das ondas gravitacionais. Impressionante. Eu Isso se fiquei chama assim, pesquisa. eu não sabia muito bem. É Assim, legal, é porque muito legal porque você usa tudo. sim, porque eu lembro quando teve a palestra lá na Unifei lá, em 2016, fevereiro, acho que foi em março, fevereiro, né? Acho que foi em março, primeira semana que voltou às aulas. Aí eu lembro que eu sentei assim, eu assisti a palestra e falei, caraca, que foda. Aí eu falei, mas, tipo, você fica assim, o que isso vai agregar, sabe assim? O que isso vai gerar, sabe? Porque você fica meio assim, porra, mano, você ficava muito assim, até o Odílio, esqueci o outro que foi fazer a palestra, não sei se O você César. lembra, César. Parece com o Até Newton. eles É o mesmo, assim, César. esse que parece muito, é o sósia do Newton, professor. O Newton, pessoal, ele não é o Newton da história, né? Por coincidência, ele chama Newton também, e é físico e foi orientador do Professor de Juliette física. É um de cara física. mais legal que eu já conheci na Unifei. Foi meu E orientador lá. um dos melhores professores iam negar aí, fazer puxar saco agora nesse momento. E quase 10 horas da noite, sexta-feira, quarentena, puxando saco do professor. Enfim. Ele é Então você muito legal. É muito legal. Então você vê esse ponto, sabe? Até aquele momento você fala, mano, que bacana, mas você ficava assim. Terminou a palestra, eu ficava tentando interligar o que isso poderia gerar, porque era uma coisa nova, uma coisa que você era uma, tipo, abrindo uma porta e agora muita coisa vai surgir diferente que a gente não sabe. Então você ficava assim, É. Tem uma assustado coisa mesmo, assustado. interessante. Muita gente não sabe que uma tecnologia usada pelo telescópio espacial Hubble Uhum. foi utilizada para desenvolvimento de diagnóstico de câncer de mama. Câncer. Sim. Cara, ninguém ia ter ideia de que eles iam usar uma. Não, vamos fazer o Hubble, porque aí não é porque a gente vai ver a estrela, é porque a gente vai desenvolver um teste de câncer de mama. Não existe, o pessoal não pensou nisso. Ah, vamos Você não fazer tem um noção. telescópio espacial super legal só para fazer um diagnóstico de câncer. Não. Mas foi É uma pesquisa de, uma. é uma tecnologia de alta de ponto, então você vai agregar em outras áreas. Exatamente, era uma aplicação assim que apareceu e ninguém esperava. Então, muita coisa que está sendo desenvolvida para a detecção de ondas gravitacionais, com certeza vai ter um impacto na nossa vida daqui a alguns anos. E, Sim. e aí talvez algumas pessoas se lembrem, né? Outros casos também que aconteceu na corrida espacial, para redução, né, dos computadores, o pessoal precisava levar computador para o espaço, mas o negócio era desse tamanho, então eles tinham que dar um jeito de fazendo o computador ficar mais compacto. Aí, tem um celular, entendeu? Tem um notebook hoje em dia. Então, é tudo fruto dessas pesquisas. Então, muita coisa que o pessoal está desenvolvendo para a onda gravitacional vai ter uma tradução na nossa vida cotidiana, em muito breve. E depois, daqui a uns 100, 200 anos, quem sabe, a gente começa a manipular ondas gravitacionais. A coisa vai ficar muito legal. Fica muito louco, mano. Juliette, a Ana Luísa falou que já viu muita mecânica quântica, conceitos dela na análise de sinais também, e ela estabelece uma relação restritiva entre frequência e tempo dos sinais. A Ana, ela trabalha com essa parte de análise de sinal. Então ela tem muito mais propriedade para falar. Então fica o convite aí para a Ana, futuramente, quiser participar da live aí sobre as gravitacionais. Teve mais uma A Milena, pergunta aqui, Anu. a Milena, minha amiga aí, falou que fala do seu cotidiano, conta pesquisa também, e que ela falou que mandou na caixinha de perguntas. Eu não vi sua pergunta, Milena. Desculpa, mas eu não vi. Qual que é a pergunta, Anu? Ela falou pro seu cotidiano de estudante, Meu estudante que passa cotidiano? fome. É porque ela, é o Ai, seguinte, a Milena, ela gente, tá no, é ela vai uma fazer live Enem. feliz. É para ser É, feliz. é que ela Uma vai live entrar na para faculdade triste. ainda, ela A quer pessoa vai saber a chorar. realidade. Ela não sabe, então, cara, é muito legal, vai. Uhum. Não vai não. Você vai passar fome, ou vai engordar. É um dos dois. Não, gente, Interciência era muito bom. É, bom, Então, Juliette, nesse falta 5 tempo minutos tá, então nesse tempo é um pouco para as atípico, né? considerações Porque a gente está finais. estudando em casa. Mas Uhum. sempre a gente tem que estudar, principalmente depois que a gente vai fazer a pós-graduação.
É, é bastante complexo, né? Não vou falar aqui, é bastante complexo. Porque ao mesmo tempo que é muito animador assim você fazer uma pesquisa, estudar coisas novas, respostas ou incompletas, ou perguntas que não têm resposta, é uma coisa muito animadora. Você fala, nossa, que legal, aqueles negócios que eu lia no artigo lá, que o pessoal não sabia, agora eu estou tentando ajudar eles a responder isso. Mas é bastante. É, tudo tem o seu sacrifício, então tem que estudar bastante, tem que fazer pergunta. Você toda hora acha que você é um burro porque você não entendeu, porque é uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim, sabe? Nada é tão óbvio assim. Ainda mais quando a gente está tratando de coisas fundamentais. Hoje mesmo eu estava conversando com o Gabriel sobre teoria da relatividade e a gente, nossa, até eu consegui perceber, assim, ter uma luz de que realmente a relatividade trata-se de geometrização do espaço-tempo. Nossa, e foi 30 áudios que eu mandei antes para ele até chegar nessa conclusão. Então nada é tão óbvio assim. Mas é muito legal e tem que ir mesmo, tem que estudar se você tem vontade e vai ter dificuldades, mas é muito legal, é muito bom. Sim. Não desista, né? Siga em frente. Cara, que Mandaram emoção, uma vontade de chorar. última. Que pergunta? Como as ondas gravitacionais poderiam nos ajudar? Seria possível utilizar energia que ela. Bom, sim, ondas gravitacionais carregam energia consigo. Isso foi um dilema muito grande no século passado. O Feynman, inclusive, ajudou a resolver isso, mas elas de fato carregam energia. É, Então, quem sabe a gente consegue descobrir um jeito de transformar essa energia de ondas gravitacionais em uma energia que a gente consiga usar, né? Mas é uma coisa aí para, sei lá, uns 200 anos. Talvez uns 200 anos, talvez Eu acho um. também. Vamos dizer seus 200 Eu anos. acho que até uns 190 às vezes dá, mas né, vamos esperar para Umas ver. 4 gerações. Sei lá, cara, é uma coisa assim totalmente aberta. Então a gente está livre aqui para discutir o que pode fazer. Quem sabe um dia a gente tivesse um jeito de mandar mensagem para outro lugar do universo a partir de ondas gravitacionais, ou concentrando ondas gravitacionais num lugar só, a gente conseguia criar um buraco de minhoca ou controlar um buraco de minhoca e aí possibilitar a viagem no tempo. É uma coisa muito louca, tá entendendo? Ou então você mora no outro sistema solar e quer avisar sua mãe que você vai atrasar para o almoço, aí você manda uma onda gravitacional. É uma coisa fantástica. Eu tô ficando contagiado, entendeu? Eu tô ficando vontade de sair correndo aqui. Porra, mano, você não tá acreditando É, que ondas gravitacionais pode acontecer. provavelmente a onda gravitacional ia chegar depois de uns 7 anos, ou 7.000 anos, Mano. sei lá. Né? Por É, exemplo, tem sei esse lá, porém aí envolvido. 7.000 anos luz de distância vai demorar um pouquinho. Mas, sei lá, você cria um buraco. Imagina se ondas gravitacionais pudessem passar de um lugar para o outro a partir de um buraco de minhoca. É uma coisa muito louca. Né? Interessante isso. E aí você poderia fazer um telefone sem fio, literalmente, com um buraco de minhoca de um lugar ao outro. Então, é uma viagem assim completa. Ignorem o que eu estou falando. Mas é uma coisa super possível, eu acho. E ainda mais utilizar ondas gravitacionais para produção de energia utilizável. Eu acho que os caras vão tentar fazer isso daqui a um tempo. Tá? Então, Bacana, os bacana. netos, os bisnetos aí, contem para eles, para que eles vejam isso acontecendo. Eu acho que assim, vai ser interessantíssimo porque as próximas gerações vão ter muito conteúdo para aprender por causa da tecnologia. O tanto de live que foi feita nessa quarentena, eles vão ter vontade. As próximas gerações vão ter muito tempo para ver essas lives. Olha meu avô como ele era antes, sabe? Vai ser assim, umas coisas assim. Eu até vendo. A Nossa, eu tinha saideira, medo dele velho, agora eu tenho mais medo dele. imagina. Juliana, essa saideira aqui do Pedro, a gente conhece pouco esse cara aí, né? Queria saber. Ih, vai ter 20, não vai ter jeito, o meu querido Pedro, não vai ter jeito. Juliette, suas considerações finais, a gente está acabando nosso tempo 10 segundos. Eu sonho em um dia surfar em uma onda gravitacional como surfista prateado. É só isso. Só isso. Pessoal, agradeço a todo mundo que compareceu à live.